e de Ágaton. Mais à frente, eu vou dizer um pouquinho por que eu fisguei esses dois para falar deles juntos, de alguma maneira. Né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o discurso que o Aristófanes traz para a gente, que é um discurso sobre Eros que me parece que vigora até hoje, nos tempos atuais. Inclusive, assim, nas minhas pesquisas, parece que é o discurso que mais as pessoas gostam de comentar, sabe? Isso me chamou a atenção. Né? Então, o Aristófanes ele vai trazer para a gente o mito dos seres esféricos. Eram seres redondos, né? Cheios, e que tinham uma espécie assim de perfeição justamente por serem esféricos. E aí, eram 3 tipos de esfera, né? Uma toda fêmea, outra toda macho e outra uma parte fêmea e outra parte macho, né? Todos com 4 pernas, 2 cabeças e 4 braços. Só que, assim, pelo que eu li desse mito das esferas, eles eram seres muito, acho que muito espertos por terem essa perfeição, digamos assim, e eles vão tentar subir o Olimpo e Zeus não gosta nada disso, né? E resolve, assim, cortá-los ao meio. Cinde essas criaturas, né? E aí, o problema é que essas criaturas começam a morrer, elas ficam desesperadas, buscando ali a sua parte que falta, e morriam. Zeus, parece que muito piedoso, né? Resolve, então, passar a parte reprodutora dessas criaturas para sua nova frente, né? Para que elas pudessem, de algum jeito, se reproduzir. Mas tem um apontamento nesse mito que o Lacan ele vai falar que é de um abraço, né? Que mesmo nesse ato de encontro dessas esferas, né? Dessa parte que faltava, ainda assim, nesse abraço, o Lacan vai chamar de inútil o abraço, nesse momento elas saberiam que jamais conseguiriam satisfazer, né, o seu desejo. Então, acho que, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar propriamente desse mito, mas é aquele mito assim da alma gêmea, da cara metade, de encontrar um chinelo velho para o pé descalço, a metade da laranja, coisas que a gente escuta o tempo inteiro, né, no nosso mundo atual. A gente escuta isso, inclusive, na clínica. Né? Ai, agora eu achei o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida. Então, esse discurso do Aristófanes, ele é um discurso assim ligado ao imaginário, né? Que permeia aí para a gente até hoje. E o Lacan, ele tem uma frase nesse seminário que assim me chamou muita atenção, que é assim: o que tem uma luz romântica, na verdade, revela uma fatalidade pânica. Quando eu li isso, isso me saltou assim aos olhos. Eu fiquei bem impactada, sabe? E, para ilustrar essa fatalidade pânica, ele traz à tona uma memória que eu acho que está para todos nós. Ele fala de 2 palhaços no picadeiro, né, onde um está acoplado no outro, numa espécie de giração, malabaristas, né, 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, e que, de repente, eles caem, né, cada um para um lado,
E nós rimos disso, né? Como a gente ri dessa palhaçada. É assim que falam, né? E a partir dessa ilustração que o Lacan traz para falar do mito dos andrógenos, da esfera, do discurso de Aristófanes, eu fiquei pensando numa outra cena também que envolve essa figura do palhaço. Que é aquela, né, de um palhaço com aquelas roupas largas. Isso é muito intrigante, né, gente? Roupas largas, aquele sapato enorme, né? De quem é aquela roupa? É dele? Minha primeira pergunta. E que sai correndo atrás de um carro, né? Numa tentativa de se despedir. E como a gente ri dessa cena, que também é trágica, né? Bem trágica, mas a gente ri. Eu acho que é justamente o que o Lacan vai falar dessa tal luz romântica, né? Que revela, na verdade, uma outra coisa. Também pensei, né, em como, assim, pelo menos na nossa cultura, o primeiro aniversário da criança tem que ser do circo. Não sei se vocês têm isso na memória, mas é uma coisa bem corriqueira, né? Primeiro aniversário tem que ser do circo. Nunca me perguntei por que disso. A primeira fantasia do carnaval é fantasiar a criança de palhacinha, né? São coisas que eu nunca tinha parado para pensar, mas que estão aí, né? No nosso, entre a gente. E aí, nesse discurso de Aristófanes, o ponto que o Lacan quer abordar, e que também me chamou a atenção, é justamente a tragédia vir da boca de um bufão. Por que isso? Porque o Aristófanes ele era um dramaturgo, né? Ele era um representante da comédia. E o Lacan vai dizer que em nenhum outro discurso, eu acho que isso também é bem impactante que ele fala, em nenhum outro discurso sobre o amor do banquete então, aí a gente tem uma coisa estranha, né? Ele, que era um bufão, Lacan chega a chamar Aristófanes de bufão, falar de alguma mágica. E aí eu fiquei pensando, por que a gente ri, né? Dessas palhaçadas? E é óbvio, assim, uma das coisas que eu pensei é que, de alguma maneira, isso nos concerne. A gente ri porque isso diz alguma coisa da gente. E é trágico mesmo, né? O palhaço, ele é trágico. Ele até, assim, na maquiagem, né? Tem a coisa da lágrima. É bem na cara, mas, ao mesmo tempo, tem um disfarce ali, né? Parece isso, assim. Parece que a gente só pode ver, na verdade, a partir do outro, mas, mesmo assim, não vê muito bem. Ri, né? E aí esse é um apontamento que eu queria fazer do discurso de Aristófanes. E do discurso de Ágaton, que é o anfitrião até do banquete, uma coisa me chamou a atenção. Ágaton, um dia antes do banquete, ele ganha o concurso da tragédia. E o banquete também tinha ali o cunho deles estarem comemorando essa vitória do Ágaton, né? Mas o discurso do Ágaton, ele vai dizer de um Eros que está ligado ao bem-estar, de um Eros que liberta, né? De um Eros que liberta da crença de que, na verdade, somos estranhos uns aos outros. Só que ele fala isso num tom irônico, num tom jocoso, que chama a atenção do Lacan. Claro que o Lacan não ouviu ele, né? Mas pelo texto ali
pelo escrito ali, né, pela transmissão do Platão, parece que isso entra em jogo. Então, vejam bem, né? Tanto o discurso de Aristófanes como o de Ágaton, eles têm esse caráter derrisório. Discursos assim que eu acho que negam, de alguma maneira, a castração, que visam uma completude no outro, né? Enquanto um Aristófanes, conhecido como Bufão, diz coisas trágicas, Ágaton, que é conhecido como trágico, fala num tom de comédia, como se o que ele estivesse falando não tivesse que ser tão levado a sério assim. Então eu trouxe, né, quis trazer esses dois personagens juntos, porque parece que um complementa o outro, né? De algum jeito. Aristófanes trazendo assim o que é da condição humana, né? E Ágaton trazendo uma certa assim pequenez. Isso que ficou para mim numa coisa assim óbvia que é ridículo, sabe? Inclusive, Ágaton, ele é amante de Sócrates. O próximo discurso proferido é o de Sócrates, que começa o discurso dele questionando Ágaton, falando assim, poxa, mas como é que é, né? Você acha que amar é ter ou não ter o que você quer? Então, parece até que Sócrates ficou meio doído assim com o discurso de Ágaton, né? Que afinal era uma espécie de discípulo ali dele. E aí, uma coisa que eu acho também importante ressaltar é que essas duas modalidades do teatro grego, né, elas não só representavam a condição humana, mas elas também levavam ao público as questões políticas da época, era uma maneira de avisar, né, de dizer ao povo o que estava acontecendo na época. Então, o teatro grego teve uma importância enorme. E que eu acho que o teatro atual também tem essa função, né? De mostrar, de dizer verdades, né, para o público. E aí, essa é uma primeira parte do que eu queria dizer para vocês. Porque depois de estudar isso assim muito, muito, eu me perguntei, e a transferência? Né? Como que a gente pode articular esses discursos ao amor de transferência? E qual é a posição, né, do analista na direção do tratamento? Essas são perguntas que vêm me acompanhando, que a cada encontro que eu tenho com vocês, isso retorna para mim. E eu acho que, de fato, quem atende, né, quem faz formação, tem que estar sempre se perguntando, né, da posição que o analista ocupa. Isso é alguma coisa que a gente tem que estar sempre se perguntando, a gente não pode adormecer. Por isso a análise pessoal, a supervisão, a escola, né, numa tentativa de, de manter o desejo vigorando. Acho que é isso. E aí eu pensei, né, quando eu fiz essa pergunta de como que a gente pode articular esses discursos ao amor de transferência, eu pensei que o que está em jogo no amor de transferência é justamente o engano da suposição de que aquilo que falta pode ser encontrado naquele que é amado. Então a gente tem um problema aí, né? Porque eu fiquei pensando, eu fiz uma frase assim, hoje eu falei, gente, aonde tem transferência, tem perigo também na esquina. Temos que estar atentos. E aí
Eu acho que é importante também ressaltar que o analista ele não vai contra a transferência. Ele não vai se colocar contra a transferência. Mas ele sabe bem qual o lugar que ele deve ocupar na estrutura ali da análise. Então, esse analista que não vai contra a transferência, né, ao mesmo tempo, ele precisa apontar num sentido inverso, apontar para aquele sujeito que buscou a análise, um sentido inverso, né, dessa ilusão do amor, dessa completude. Então, o analista, ele vai, diferente do discurso de Aristófanes, ele vai tentar direcionar o tratamento apontando para a impossibilidade da relação sexual. Ele não vai, e aí é um termo do Augustinho que eu adorei, ele não vai amalgamar. Quando eu ouvi isso do Augustinho, eu achei assim muito maneiro, achei muito legal, porque eu venho, né, estudando todas essas coisas, e quando ele falou isso, eu falei, caramba, é justamente isso que o analista não pode fazer. Ele não pode consentir numa fusão, né? Amalgamar, ele é um termo que é usado, por exemplo, para fazer aquelas antigas restaurações de dentista, que eram com mercúrio e algum outro metal, né? Que foi proibida, até li esses dias que foi proibida o uso, né? Mas que é de uma espécie de uma fusão. Então, enquanto analisando, quando chega para análise, né, ele quer uma fusão, o analista ele vai apontar para o corte, para essa impossibilidade, para isso que é de um abraço inútil, que o Lacan coloca. Existe alguma coisa que é de um abraço inútil. E aí eu pensei, gente, mas como é que o analista vai conseguir fazer isso, né? Manter essa posição ética. E aí só pode ser pela via do desejo do analista. Eu acho que a partir de agora, esse grupo de leitura vai tentar sempre abordar isso, né? A gente poder falar um pouco sobre o que é o desejo do analista. E o Lacan vai dizer que é um lugar atópico, ou seja, é quase que um lugar insituável. Ele fala que é um lugar nenhum, que me chamou super atenção. E diz mais, né, que esse lugar ele é um lugar onde Sócrates se situa. E aí ele fala uma coisa que ainda está muito enigmática para mim. Ele diz que esse lugar, né, é um lugar atópico, e que é o lugar da inscrição do espaço em que se desenvolve a tragédia. É um lugar situado entre duas mortes, entre dois tempos. E aí eu fiquei muito às voltas com isso, do que seria esse entre duas mortes. Ele vai falar que a primeira morte seria o que a gente pode falar da morte biológica, que pode ser acidental ou por conta da velhice, a morte morrida, digamos assim. Lembrando aí alguma novela, né, da Globo. E que a segunda morte, que eu acho que ele trabalha muito quando ele fala da Antígona, eu entendi que seria quase que uma morte simbólica. Que num primeiro momento eu falei assim, não pode ser isso. O Lacan não está dizendo isso. Não é isso. E aí passou uns 2, 3, 4, 5 dias eu pensando nisso, né? E aí comecei a pensar, caramba, mas ele está falando do analista. De fato, o analista ele tem que estar despido de toda a sua subjetividade. Ele está ali como causa de desejo, como operador. Ele não está como sujeito. Então, faz sentido isso que eu entendi, que seria
de uma morte simbólica, que ele até, inclusive, diz que o Sócrates viveu isso, e que, por isso, algo se transmitiu. Né? Então, aí eu coloquei aqui, o desejo do analista vai ser um suporte que vai acolher as demandas do paciente, mas sem responder a nenhuma. Ele não vai desejar nada para o analisando, né? Ele vai estar advertido da própria experiência que ele passou na sua análise pessoal. Uma experiência que, inclusive, vai fazer com que ele atravesse o próprio engano que existe na transferência. Então, é a partir da experiência mesmo que um analista pode perceber e sacar como é que funciona essa estrutura do desejo. E aí, uma outra coisa que eu pensei é que o desejo do analista é alguma coisa que opera durante uma análise, né? Isso tem que estar operando para o sujeito poder realizar, e, ao mesmo tempo, é o produto de uma análise. Então, isso para mim foi difícil pensar. Eu pensei muito na frase do Lacan, que ele, acho que é mais ou menos assim, que ele não cansava de passar o passe. Tem alguma coisa que opera, né, ao longo de uma análise, mas que também é produto. Então, vamos lá. Outra coisa que eu pensei sobre o desejo do analista é que é isso que está entre. Né? Ele ocupa um lugar vazio ali para que um sujeito possa surgir. Vamos lá. E aí tem uma outra questão também, lembrei agora. Que o Lacan vai dizer que, a partir de uma experiência, de uma análise, alguma coisa fica como uma cicatriz. E que é nessa cicatriz que está o desejo do analista. Isso que pode ser transmitido, né, numa análise. E aí, a partir desse significado de cicatriz, eu até fiz um sonho. Sonhei que estava numa rua, mas aí, quando eu fui contar meu sonho, eu falei rugas, ao invés de rua. Aí comecei a rir, né? Falei, gente, realmente. E, de fato, depois das lives, é muito interessante, porque tem essa coisa da gente se ver, que é muito estranha, mas que eu comecei a reparar nisso. Eu, gente, o que está acontecendo? Eu não tinha essa bolsa aqui, eu não tinha não sei o quê. Então, é um fenômeno, digamos assim, que eu passei a perceber. As minhas rugas, minhas ruas, né? E aí, o Lacan fala dessa cicatriz, que eu também pensei nos significantes marca, o que marca, e a partir da marca, um nome. Acho que a Teresa fala bastante disso, né? Do nome, de fazer um nome. E aí eu pensei nessas coisas, né? E aí é isso, gente. Eu vou abrir para as perguntas. Espero que vocês tenham perguntas, que para mim vai ser bacana poder recolher isso e ver o que eu vou fazer com isso, né? Vou tentar responder algumas, se eu conseguir. E aí é isso. Alguém tem alguma pergunta? Natália,
Eu tenho mais assim, um comentário a partir de algo que você trouxe, mas eu vou aguardar. Ver se alguém tem uma pergunta, depois então eu falo. Eu coloquei no chat uma pergunta deixa eu e um ver. comentário. Vamos lá. Mas não é exatamente o fato de ter o sexo, da procriação como desejo, no meio do abraço que os separa? Sim, porque quando Zeus... É engraçado isso, né? E Zeus, o Lacan ele vai dizer que os deuses são do campo do real. Na minha leitura, que algo do real veio e pá, cortou. Mas o ato, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas não é exatamente o fato de ter o sexo da procriação. Eu posso falar da pergunta? Fala. Você disse o seguinte, é porque Zeus, muito generosamente, mais ou menos assim, colocou o órgão reprodutor, a reprodução, na frente, da metade. E eu achei que não foi nada generoso, foi sacana, porque é exatamente o sexo que vai, como marca do desejo, da procriação, é que vai separá-los. Eu estou questionando essa bondade de Zeus, entendeu? Pois é, eu não sei se eu falei da bondade, não, tá? Mas eu sei que eu disse que ele ficou com uma certa pena, porque me parece, pelo que eu li desse mito, que as criaturas iam morrer. Não teria mais a possibilidade, né, de outras gerações, digamos assim. Mas eu acho, Tereza, que é nesse momento, né, que ele passa aí o órgão reprodutor para a nova frente, é que há inscrição, de alguma maneira, da falta, do falo. Foi nisso que eu pensei. E que mesmo com essa inscrição, isso não tira do jogo a tragédia, né, que ocorreu ali, afinal, criaturas cindidas, e o Lacan aborda isso de um abraço inútil, que mesmo a partir da reprodução, né, dessa continuidade aí desses seres aí partidos, pois é, mas o que eu se houvesse esse ato do abraço, ainda assim eles perceberiam que... Desculpe eu te cortar um pouco. É porque quando você diz mesmo apesar da reprodução, eu acho que é exatamente por causa da reprodução que o abraço é inútil. Sim. Porque o Freud fala disso. Freud fala, não sei se é além do princípio do prazer, eu acho que é. Que, aliás, ele fala de uma maneira muito biologicamente, onde ele diz que no ato da reprodução, e aí ele fala de uma célula com a masculina, com a feminina, da mitose, da meiose, ele se esbanja na biologia, ele vai dizer que exatamente essa reprodução ela é uma perda, não é um ganho. Na reprodução, você não está, na verdade, a ver uma continuidade, como você está do sujeito, não. É uma perda. Essa reprodução, criar outra geração não é um ganho, é uma perda. Por que perda? Porque isso que vai ser reproduzido, o Freud fala disso pela biologia, muito interessante, eu não sei repetir, mas ele diz que as células que vão se formar, elas não serão continuidade das anteriores. Além do princípio do prazer, é isso mesmo. A Paula já me refrescou, eu também achava. Ele diz que não há continuidade entre os geradores, os procriadores e o procriado. Há um corte aí, há uma separação. Tanto que a gente sabe que a criança é uma surpresa. Quem tem filho sabe que é um atrapalhador nesse sentido da continuidade. Ele veio surpreender. Então, o corte é feito o corte, depois é reincidido esse corte quando Zeus coloca a procriação em questão.
Ela não é uma tentativa de continuidade, não. Ela é uma reincidência no corpo, a meu ver. Sim, pensarei sobre isso, Tereza. Bastante, Natália, com certeza. Fala, aqui. Carol. Não, porque eu achei bem legal isso que você falou do palhaço e dessa cena, né, dos dois abraçados e aí tem a risada, né, tem o riso. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é se não é o riso que já entrega o que vai acontecer, né? Ou pelo menos o que é fato, né? Assim, que esse abraço não tem casamento, digamos assim, né? Uhum. E então eu achei bem bacana. Eu queria que você de repente falasse mais o que você tinha pensado sobre isso, porque eu achei muito legal, realmente assim, é, o palhaço tem esse tá no imaginário assim, né? De todo mundo e como essa coisa engraçada, mas que realmente a gente parece que esconde um pouco esse lado trágico, né? E tá na cara, né? A lágrima, as roupas que não Aham. cabem, né? Essa coisa, e ele tá sempre querendo fazer alguma brincadeira de mau gosto também, né? Que a gente Uhum. consente. Então, eu achei bem bacana, assim, se você tiver pensado mais alguma coisa, assim. Até a partir da Olha, transferência mesmo. Assim, eu fiquei pensando como é que a gente podia pensar isso pela via da transferência, assim, se você fez alguma articulação. bom, não pensei agora eu pensei numa coisa, né? Que eu até tentei dar uma pesquisada, mas eu não vi exatamente aonde o Lacan fala sobre isso. Mas pelo que eu já escutei de outros, parece que em algum lugar aí do ensino dele ele fala do analista ser um bufão. Já ouvi isso algumas vezes. Mas eu ainda não consegui ler exatamente aonde isso está no ensino dele. E eu acho que isso tem a ver com o fato de talvez falar, mostrar verdades, né? Nem que seja de um jeito não tão escancarado, mas de se posicionar num lugar daquele que está ali, né? Apontando para uma verdade que é sempre não toda, claro. Mas eu ainda quero também, a partir desse primeiro estudo que eu fiz sobre a tragédia e a comédia, poder pensar esse lado do analista também. O Lacan ele vai dizer que o Sócrates, foi até a Eliane que falou isso no nosso último encontro de cartel, e aí se eu estiver errada você me corrige, Eliane, mas que o Sócrates portava o trágico nele, ele carregava isso com ele. Mas, ao mesmo tempo, Lacan não faz nenhum apontamento que o Sócrates disfarçava isso, não. Sabe? Então, acho que é uma das primeiras coisas que eu pensei quando você falou. E a figura do palhaço, ela está mesmo na nossa memória, né? Me fez lembrar de várias coisas. Eu tenho um quadro aqui na minha casa, inclusive, que é de um circo. E, aliás, eu reparei, assim, nos últimos dias, tem muitos quadros aqui na minha casa, porque meu marido é filho de artista. E como eu estou cercada desse tipo de objeto, né, que está ali com essa imagem de alguma forma. Tem um quadro do circo, eu tenho um sátiro de gesso pendurado na parede. E essa semana eu andando pela minha casa pensei, gente, não deve ter sido à toa mesmo que eu escolhi esse seminário. Claro que com o objetivo da gente poder trabalhar o desejo do analista, mas parece que eu estou cercada desses símbolos, sabe? Então é isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário, mas eu acho que a Ana Paula colocou aí que ela quer fazer um comentário. Depois dela eu faço, então, se der tempo. Oi, Ana Paula. Oi, pequenos comentários, fala, né? Que eu acho que podem servir como
um pitaco para você seguir, né, com algumas questões, né? A partir disso que a Caroline falou, né, de que no abraço já está o cômico, né? Então, porque já se sabe que ali não vai se dar um encontro, eu fiquei pensando, já que você vai trabalhar, né, a partir de agora, mais, né, intensamente a questão do desejo do analista, talvez fosse interessante você pensar na articulação do cômico e do humor, né? E do cômico e do xiste, porque, inclusive, né, o desejo do analista é um conceito que diz respeito ao final de análise, né? E, portanto, tem alguma relação com o passe. E uma das coisas que a gente costuma pensar é que a estrutura do passe ela tem a estrutura do xiste, né? Então, como é que essas coisas todas podem se relacionar? Portanto, assim, só algumas indicações aí para o caminho que você está pensando em trilhar. A outra coisa que eu pensei sobre uma passagem que você falou, mais para o final agora, que o desejo do analista ele tem a ver com a cicatriz, né? Uma cicatriz do analista. E isso é muito interessante porque, de alguma maneira, o desejo do analista toca nesse autorizar-se de si mesmo, né? E esse si mesmo é o próprio ponto incurável de cada sujeito nessa posição de analista, né? Da onde isso que é o seu ponto mais nevrálgico, né? Esse si mesmo que é o osso, que é o que resiste, né? O sujeito vai se autorizar desse ponto sintomático, né? No seu lugar de analista, na sua função de analista. Então, o certo tem a ver com o objeto A, quando os envelopes fálicos caem, né? Quer dizer, a roupagem cai. O Abílio falava disso na apresentação da Secretaria do Passe, né? Desse terno que veste, né, o sujeito, essa roupa que cai. Então, é essa cicatriz aí, né? Que ao final de análise a roupa cai, o rei está nu, né? Todas essas coisas que a gente teoriza sobre o final, mas é com isso que um analista faz algo de um certo do seu jeito, né? Da onde ele se autorizou como analista, que foi desse ponto aí incurável, né? Enfim, só para, assim... Ai, obrigada. Eu nunca tinha escutado que a estrutura do tinha a mesma estrutura que do xistes. Nunca tinha escutado isso. Primeira vez. Essa questão da cicatriz, e de alguma maneira também ele fala dessa coisa que cai, desse rei tá nu, o Lacan toca nisso quando ele fala no seminário 23, eu acho, sintoma, que ele pega o Joyce. Sim, sim. Porque esse autorizar de si mesmo, essa cicatriz, ela tem a ver com o sintoma, uma passagem mesmo, né, do que é o sintoma, a cicatriz, para um autorizar esse ponto de sintoma como sintoma, né? Mas eu acho Nunca que tinha ouvido falar construir. Legal. E é engraçado porque só hoje eu pensei sobre essa relação, né, da comédia com o humor, se é a mesma coisa, né? Isso que é trágico e cômico, se é porque eu fiquei pensando, né? O palhaço, as pessoas riem dele, mas como rir de si mesmo? Porque tem alguma diferença aí também. Porque alguém que ri, né, de você, digamos assim, isso é humilhante. Mas como rir de si mesmo? Oi, Tereza. A comédia é um modo de apresentação da verdade, né? Ela é interessante a gente pensar isso, né? Que a comédia ela é uma maneira da verdade poder surgir, né? Comparecer. Eu queria, Natália, retomar assim o que você traz da questão do amor de transferência,
eu achei muito importante. Por exemplo, quando você fala do analista como bufão, né? Quer dizer, o analista só pode estar como bufão na transferência se, de algum modo, ele está advertido do engano. Né? Você trouxe uma questão importante no que diz respeito ao amor de transferência, que é isso. Quer dizer, como o analista pode, ao mesmo tempo, acatar esse engano do amor de transferência e não estar contra a verdade do sujeito, né? Não cair numa posição de impostura, né? Então, achei isso muito importante, porque justamente acatar o engano é estar do lado da verdade do sujeito, né? E aí, eu, na hora do almoço, eu tinha lido a tua chamada, eu estava aqui com um livro da Diana Rabinovich, que é justamente O Desejo do Psicanalista, e tem um trechinho aqui que olha como é que ela fala de interessante. Ela está trabalhando Sócrates com Kierkegaard. E olha só o que ela coloca assim. O engano do princípio da análise, o engano do amor de transferência, portanto, tem esse sentido. Enganar o sujeito, levá-lo em direção ao verdadeiro. Olha que interessante. Que o verdadeiro não seja o mesmo para Sócrates e Kierkegaard. Aí, olha o que ela coloca a respeito dessas duas formas, Sócrates e Kierkegaard, né, de se valer desse engano para que a verdade, né, do sujeito possa comparecer. Né? Então, ela diz assim, o interessante é que o interlocutor, Sócrates o leva a isso, perceba o caráter absurdo do que diz, expondo-se até de forma tal que o absurdo se torne evidente. Olha que interessante. Né? Essa seria a estratégia socrática. Né? Aí ela vai dizer de Kierkegaard. Mas, ao mesmo tempo, Kierkegaard retorna às máscaras, espaço para que todos os personagens que existem num sujeito dá-se espaço para que todos os personagens que existem num sujeito, sem que o sujeito se reconheça neles. Então, quer dizer, o sujeito, né, assumindo na transferência, né, vários personagens, né, ao mesmo tempo que ele não se reconheça, né, quer dizer, que ele possa, que alguma coisa ali, né, ele escape, né, mas que não deixa de comparecer enquanto verdade do sujeito. Né? Sim, porque senão é da ordem de um horror também, né? E assim, você falando me fez pensar que o desejo de Sócrates era o desejo de ter um discurso, né? Então, parece que Sócrates devia ser um pentelho, assim, ele não parava de perguntar, mas que isso, que aquilo, mas fala disso. E isso era algo muito vivo nele, porque isso foi transmitido por muitas gerações. A questão da dialética, né? Parece que tem um mundo aí antes e depois, né? Onde Sócrates vem de algum jeito aí cortando os sofistas, né? De uma maneira diferente, onde não é só elogio, mas que ele insere um porquê. Por que disso? Por que aquilo? E que é engraçado, porque assim, parece uma bobagem hoje em dia, mas, caraca, isso é muito importante. Isso é a nossa função, né? Na clínica, a gente está ali, mas por ter certeza? Ai, mas por quê? Ah, o que você acha? Isso traz, né? Novo. É a única possibilidade de se perguntar, né? Perguntar para o sujeito como é que ele está. Isso não se dá na nossa vida corriqueira. Ninguém faz isso. É preciso não confundir isso que a gente costuma sempre falar, que o analista é advertido quanto ao seu desejo, não confundir isso com saber bem o seu lugar. Que você disse, leu, citou Lacan, quando você diz que o lugar é atópico. Isso ele fala na direção da cura. Na medida que ele diz que o lugar do analista é atópico, trata-se muito mais... o analista está tratando muito mais aí sobre o não saber do seu lugar.
né? Então, Sim. o que ele está advertido é exatamente de que ele não sabe do lugar dele, porque o lugar dele vai ser tomado na transferência. Ele não pode garantir o lugar dele. Então, não confundir isso que o analista é advertido do desejo com o analista sabe do seu lugar, porque ele não sabe. Sim, sim, Ele não concordo pode com saber. você, E, Tereza. portanto, isso tem um desdobramento na clínica importante, que ao perguntar, mas é isso mesmo, fala mais, explica, eu não entendi, isso não pode estar sendo dito do lugar de quem sabe a verdade. Sim, Está interrogando porque sabe a verdade, está questionando porque desconfia. Não é por aí. sim. Inclusive, Tereza, você como me fez falou, lembrar. é o corte do real, é o corte. Sim, você me fez lembrar que esse espaço, né, que o Lacan fala do entre duas mortes, é também o espaço do ele não sabia, que está tanto para o analisando como para o analista, né? Então, isso do ele não sabia, que é a surpresa, que é o corte do real, tá para os dois. E também assim me fez lembrar de uma outra coisa, de como às vezes um paciente, o fato de um paciente é como se fosse alguma coisa que cortasse para os dois lados mesmo. Quando você consegue avançar, o paciente também, sabe? É uma coisa que eu pensei agora, eu já percebi isso algumas vezes. Quando alguma coisa que é da ordem imaginária talvez caia para mim, a análise do paciente avança, né? Então, você está coberta de razão. Olha, eu queria Ele fazer não uma... sabia, tem que estar em jogo. Fala, Eliane. Olha só, não, só daquilo que a gente estava falando, você falou do Sócrates, da tragédia, só para complementar um pouquinho, o Lacan fala dessa coisa trágica do Sócrates em relação ao julgamento dele, que ele diz que parece que o Sócrates não se defendeu. Então, parecia que ele queria morrer, e ele associa isso com a pulsão de morte. Só isso, assim, para a gente pensar se tem alguma relação entre o trágico e a pulsão de morte. Não sei se tem. Nossa, Eliane. Interessante para a gente pensar. Acho que sim. Para a gente. Acho que tem, sim. Não vou saber dizer agora sobre isso, não. Também não, mas Isso. deixa aí. Mas isso do Sócrates portar, né, o que é trágico, e isso está ligado à morte dele, o Lacan vai dizer que é nesse momento da morte dele que, de fato, ele passa para a vida pública. Pois é, eu queria dizer o seguinte, querer morrer não é morte. A questão da pulsão de morte no Sócrates, eu meio que é não ceder ao seu desejo. Isso. Que é o que o Lacan vai falar da Antígona também. Sim. Tem mais 1000 coisas para pensar. Do herói. Né? Essa é uma questão também que está presente, né, na tragédia, na questão do herói trágico, né, que ele não cede, né, ele não cede ao seu destino, né, de algum modo, né, ele faz valer, né, enfim, essa é uma questão, enfim, mas muito legal, Natália, viu? Olha, gente, vamos encerrar então. No próximo encontro, que eu acho que é daqui a um mês, né, mais ou menos, eu não sei sobre o que eu vou falar, vou ver ainda. Né? Provavelmente eu vou para a cena aí de Sócrates e Alcebíades, mas vamos ver. E aí eu aguardo vocês aqui de novo. Muito obrigada. Beijo a todos. Natália, Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Gente. Muito bom, obrigada. Obrigada. Tchau, Natália. Tchau, pessoal. Tchau, Lícia. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Tereza, pelas questões. Tchauzinho.